Olá! Nessa série de vídeos nós estamos tratando do seguinte assunto: atendimento odontológico ao paciente que requer alguma atenção específica. Hoje nós vamos falar do paciente que tem o histórico ou está tendo a doença tuberculose. A gente vai falar as demandas, as precauções, né? Quais são os cuidados que tem que se ter para atender esse tipo de paciente, os critérios, os protocolos para um bom atendimento, um atendimento seguro, principalmente para o paciente, para todos nós. Essas informações são fundamentais para os dentistas que são responsáveis pela execução do tratamento, mas também são informações pertinentes ao paciente, aos responsáveis daquele paciente que apresenta esse mal, a tuberculose. A tuberculose é uma infecção, então, degenerativa que acomete o pulmão, mas ela tem manifestações secundárias na cavidade oral. Então, o dentista ele tem que estar participativo. O dentista ele precisa, muitas vezes, é ele que faz o diagnóstico através dessas manifestações orais. Ele vê ali uma lesão, ele faz ali uma biópsia e chega à conclusão que aquilo ali é uma manifestação secundária de uma tuberculose. Como é que são essas manifestações na cavidade oral? São lesões são feridas que podem ser planas, pode ser uma forma de granuloma, que acontece na gengiva, nos lábios, acontece às vezes na amígdala, no palato. Bom, e o cirurgião dentista, então, ele tem que estar pronto e preparado para fazer essa biópsia e ajudar nesse diagnóstico através dessa biópsia. Como a gente já falou, a tuberculose ela tem grande transmissibilidade. Acontece através das gotículas da respiração, da fala, aquele aerosol, né? Principalmente quando a pessoa dá uma tossida, né? Aquilo contamina um grande ambiente. Bom, então, se estamos diante de um paciente com esse histórico, né, com essa situação de tuberculose, a gente fazer uma pesquisa, né, minuciosa das peculiaridades daquele mal. Como é que aquele mal está se manifestando, está limitando, está atrapalhando, como é que é a relação daquele mal com aquele paciente, como é que é a saúde sistêmica daquele paciente, ele só tem a tuberculose ou ele tem algum outro mal, alguma outra comorbidade. Então a gente precisa de analisar o paciente como um todo, a gente precisa de analisar aquele mal, a tuberculose, como é que ele está se manifestando nesse paciente, isso levado para os procedimentos que a gente pretende fazer. O que a gente pretende fazer? São procedimentos simples, são procedimentos invasivos, então tudo isso a gente vai colocar na balança de risco para que a gente possa gerenciar de uma maneira bem tranquila os riscos para aquele procedimento, para aquele tratamento. Feito então essa anamnese, esse exame físico, com muita entrevista, com muita pergunta, né? A gente estabelece dessa maneira segura o plano de tratamento. Sempre, claro, priorizando, sempre valorizando a prevenção diária feita pelo paciente ou pelo um cuidador, pelo um responsável, pelo um familiar, e também a prevenção periódica que o paciente precisa todos os pacientes precisam de fazer. Então, chamando a atenção mais uma vez para esse paciente, a gente precisa durante o atendimento, né, durante todo esse momento ali, de analisar a biossegurança, evitando a infecção cruzada. A gente tem que observar também esse tipo de paciente, porque o tratamento para a tuberculose é um tratamento muito longo. E muitas vezes o paciente para no meio, muitas vezes o paciente acha que não precisa, os sintomas já desapareceram, então ele abandona. É muito tempo que precisa de sim fazer esse tratamento. Caso o paciente esteja parado no tratamento, ou então caso ele não esteja, né, ele nem começou a fazer o tratamento, a gente precisa de encaminhar para o médico. Caso ele não esteja rigorosamente com o tratamento em dia. Bom, resumindo então, o tratamento da tuberculose, ele requer cuidados especiais, principalmente a biossegurança, cuidados especiais no atendimento, principalmente a biossegurança, principalmente com relação à contaminação cruzada, com relação à segurança do paciente, com relação à segurança da equipe. Mas esse paciente não oferece risco
por conta da tuberculose, nenhum risco de intercorrência transoperatória. Claro, se ele tiver outra comorbidade, aí pode ser que seja um pouco diferente, mas a princípio o paciente com tuberculose, ele requer, a dificuldade é mesmo um protocolo de biossegurança mais acirrado. Protocolo que a gente já faz, né, normalmente nos nossos atendimentos normais da clínica diária. Quando o atendimento é domiciliar, nós não temos o risco da contaminação cruzada, porque você só vai atender aquele paciente lá naquele local, mas também por uma segurança ao paciente e por uma segurança à equipe, é importante fazer todos os protocolos de segurança, de esterilização, de contaminação, enfim. Quando o paciente, então, ele é diagnosticado com esse mal da tuberculose, ele recebe uma série de informações, principalmente do tratamento, que, como eu disse, não é um tratamento pequeno, é um tratamento longo. E as informações odontológicas, as informações com relação à manutenção daquela saúde, a manutenção diária, a manutenção periódica, é de função do dentista. É muito importante que a gente passe todas essas informações para que a gente possa ter uma saúde bucal preservada naquele paciente, sempre também de olho nas lesões. Como a gente disse, são manifestações secundárias da tuberculose. Nesse vídeo, então, a gente falou do atendimento odontológico ao paciente que apresenta histórico ou que apresenta o mal da tuberculose.